Bem-vindo ao Pod Já, o podcast sem preconceito e nem privilégio de idade. O nosso papo aqui é integração geracional. Eu, Renatão, o que nós mais queremos é que as organizações que hoje vão ter, neste século, até 5 gerações no mesmo local, façam uma grande integração para que seja aproveitado o melhor de cada um num desempenho empresarial nunca, jamais visto, né? Afinal de contas, 5 caras pensando, cada um com a sua experiência, para sair coisa muito e muito boa. Não é isso, Renatão? Tem muito desafio, mas também tem muita coisa que vem daí, né? E a gente não pode perder isso por um simples preconceito, né? Né? Perder essa oportunidade é muito pior do que lidar com isso, com os desafios que isso pode trazer. Exatamente. E hoje nós vamos ampliar um pouco mais essa questão do etarismo mais, né? E nós vamos falar da longevidade, né? Talvez uma das sanhas do ser humano, né? Nunca morrer, viver eternamente, né? A longevidade, encontrar a fonte da juventude, né? O ser humano nunca viveu tanto. E hoje nós vamos estar falando aqui de longevidade com o nosso querido Antônio Leitão, que é gerente institucional do Instituto Longevidade, que é um instituto que é mantido pela seguradora MAG. Além disso, o Antônio também foi embaixador da Aging 2.0 no Brasil, e ele é psicólogo e é gerontologista, né? Então, consulta de gerontologista nós não vamos querer fazer, mas de psicólogo, né? Quem sabe o Antônio dá uma... Não, mas eu não sei se o pessoal ainda viu o Antônio, mas ele é tão novo que eu me sinto assim, matéria-prima do trabalho dele. Seja bem-vindo, Antônio. Olá, boa tarde. Renato, Beto, quem estiver aí futuramente assistindo a transmissão. Isso aí, eu acho que o gerontologista, Renato, é para todas as idades. Quanto antes a gente começar a se preparar, né, para esses desafios da longevidade, melhor. Né? Assim, isso que o Beto comentou, da sanha de viver muito, né, isso é uma coisa histórica. Né? Você tem quadros lá da Idade Média, dos caras tomando banho em termas, em banheiras, não sei das quantas, que fariam supostamente levar, né, a uma vida muito longa. Então, assim, e hoje em dia a gente está alcançando isso, pelo menos certamente mais do que em comparação com outras épocas. Então, assim, a gente precisa se preparar para isso, para aproveitar o máximo possível. Que bacana. E aí, para começar, Antônio, a gente gostaria que você explicasse para nós, né, contasse, na verdade, quais são as iniciativas do Instituto Longevidade, né? Quais as áreas de atuação, quem é que pode participar, quem não pode. Então, que você desse aí um apanhado geral para a galera conhecer essa iniciativa. Por favor, Antônio. Legal. Maravilha. Vamos lá. O Instituto ele foi idealizado pelo presidente do Conselho de Administração do Grupo Mongeral Aego, né, do Grupo MAG, que é o Newton Molina, que é uma figura histórica no mercado segurador brasileiro, um senhor que hoje está com 85, 86 anos, e ele é praticamente o fundador do segmento de seguro de vida no Brasil. Assim, eu sei que é um nicho bem específico, não é necessariamente do conhecimento de todos, mas quem está nesse mercado de seguro, particularmente seguro de vida, fala Newton Molina, fala, puta, esse é o cara. Uhum. E esse é um segmento, né, o segmento de vida e previdência, né, porque são 2 produtos que andam juntos, que é afetado pela longevidade, né, assim, o cálculo do preço do produto, né, o cálculo do risco que está sendo contratado pelo cliente, pelo segurado, né, e que a seguradora está bancando, né, é totalmente baseado na expectativa de vida. Então, à medida que as pessoas vivem mais, os produtos têm que mudar, né? E, enfim, ele entende isso muito não como um acadêmico, né? Assim, a gente tem muitos conhecimentos que embasam a expectativa de vida. Você tem os demógrafos, você tem todos os profissionais de saúde, obviamente, né? E você tem os caras que estão na ponta criando, pensando, cara, como é que eu vou atender esse público?
né? E isso é o que o Samolena é. Mas, enfim, mas feita essa introdução, ele foi o idealizador do Instituto, e o Instituto nasceu com... juridicamente, o Instituto é uma associação, então as pessoas podem se associar, literalmente. Qualquer elas um, podem... não precisa ser cliente da Magna. Não tem nenhuma exclusividade para cliente da Magna. Ele, em termos de faixa etária, sim. Né? A gente é uma associação de aposentados e idosos, então são pessoas acima de 60 anos que tem a quinta facultado, né, se tornar associado no Instituto. A gente fez ao longo desses anos, né, o Instituto começou essa história em 2016, a gente teve algumas mudanças, a gente, enfim, também um pouco de recalibragem do processo da instituição, então houve períodos em que a gente abriu a associação a pessoas de todas as idades, mas hoje a gente está trabalhando com o conceito de associados como pessoas acima de 60 anos e aposentados. Quantas associadas aí, Antônio? A gente tem aproximadamente 20 mil pessoas associadas, na faixa dos 60, e se a gente for pegar todas as idades, 30 e 35. 35 mil, vai. Bacana. Enfim, então o Instituto nasceu com esse propósito de ser uma associação, ele tem essa questão de estar ligado ao seu mantenedor, né? Então a gente também, de alguma forma, responde, pelo menos em parte, por aquilo que a gente poderia chamar de responsabilidade social corporativa desse grupo, né? Então, assim, a gente... hoje isso é muito normal, muito natural, né? Muitas empresas, isso é interessante refletir, né? Assim, as empresas tendem a criar suas iniciativas de responsabilidade social corporativa de alguma forma relacionadas à sua área de atuação, o que faz todo sentido do mundo. Sim. Né? Assim, você tem desde aquelas iniciativas de responsabilidade social corporativa que a gente poderia chamar assim de greenwashing, né? Esse termo de inglês que é pintar de verde, que é aquela coisa, vamos abraçar uma árvore, vamos plantar uma árvore. Né? Plantar uma árvore é legal para todo mundo, né? Ótimo, o mundo precisa de mais árvores. Mas, cara, o que efetivamente a empresa entende, o que a empresa efetivamente conhece, né? Qual é a contribuição desta empresa no seu core, no seu centro, né? E aí sim, disso faz mais sentido, pelo menos essa é a minha avaliação, que ela crie uma estratégia de responsabilidade social corporativa ligada a isso. E esse é o caso de um grupo segurador. Então, o Instituto também responde a isso. Então, assim, fomos criados em 2016, tendo essa idealização do Newton Molina, com o objetivo de ensinar um pouco do conhecimento que esse grupo tem, né, sobre o que é longevidade, né, o que é longevidade, o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, que impactos isso traz à vida das pessoas, que impactos isso traz à vida das empresas, que impactos isso traz à vida do Estado, né, como planejador, como propositor de políticas públicas. Então, assim, fazer uma discussão ampla, né? Mas uma coisa que foi interessante, né? Eu comentei aqui um pouco assim de algumas mudanças de rumo, algumas correções de rota que nós fizemos ao longo desses anos. Me referi especificamente à questão de idade do associado, né? Outra correção de rota que nós fizemos, que foi na verdade um aprimoramento institucional, né? A gente começou nosso processo lá em 2016 com essa missão ampla. Olha, a gente precisa ensinar às pessoas o que é longevidade, e só que longevidade se ramifica em muitas coisas, ela toca em vários pontos da vida. Ela toca na questão financeira, ela toca na questão da saúde, ela toca na questão das relações sociais, ela toca na questão do espaço em que nós vivemos, do espaço construído, que facilita ou impede que a gente tenha uma participação mais ativa, né? E a gente falou, olha, não dá, a gente, como instituto, a gente vai fracassar se a gente quiser falar de tudo. Né? Então, a gente precisa se afunilar. A gente foi importante, eu acho, para o Instituto ter se posicionado de uma forma ampla, deu a sua contribuição nesse sentido, mas a gente entendeu a partir de algum momento que a gente deveria também se afunilar para entregar um conteúdo e um serviço mais robusto, e aí a gente afunilou para isso que a gente chama de longevidade financeira, que nada mais é do que o planejamento do ponto de vista financeiro para a longevidade. Então, assim, isso é o que a gente faz. A gente fica curioso, como é que você entrou nessa, né, Renato? A gente olha, como você está dizendo, você está com quantos anos hoje, Antônio?
Eu tô com 39, eu vou fazer 40 daqui 2 meses. Como é que você entrou nessa da longevidade, da gerontologia? Como psicólogo, você sempre procurou esse público? É o seu, vamos dizer assim, o seu valor, propósito, né? Como é que você entrou nessa? Então, eu comecei pelo caminho como profissional da saúde, né? Como você acabou de citar, né? Eu me formei em psicologia. O mercado de psicologia, assim, do ponto de vista que seria das opções, né, mais tradicionais, digamos assim, para o estudante, né? Ele é bastante saturado, né? Então, assim, a coisa da clínica, né? Assim, de atender na clínica, ela é uma opção, né? Muitos colegas trabalham com isso, aliás, e eu acho que o profissional da saúde mental é muitíssimo necessário, né? Mas é um mercado difícil, é um mercado, né, que tem uma competição muito grande, né? Enfim, assim, eu estava lá na minha época de graduação pensando em o que eu ia fazer e eu comecei, na verdade, lendo jornal, enfim, lá também motivado pelos estudos que eu tinha durante do curso de faculdade mesmo, né? Essa questão do processo de envelhecimento populacional começou a me chamar a atenção, eu comecei a prestar atenção nisso. E me veio essa ideia, né? Começou assim um raciocínio, olha, aqui tem um mercado que é totalmente legítimo a gente querer abordar como profissional, seja né, seja a sua especialidade a qual for, né? Então, desde que você faça de maneira idônea, né, você está dando uma contribuição. Então, eu falei, olha, tem uma oportunidade aqui e eu vejo que na minha graduação, que é uma graduação da área de saúde, pouquíssimas, para não dizer nenhuma pessoa tá interessado nisso. Então, eu acho que tem alguma coisa aqui, né? Foi mais ou menos essa ideia que me surgiu e aí, assim, eu me orientei. Eu terminei a graduação, aí eu já fiz um trabalho de conclusão de curso da graduação tocando nesse assunto. Aí eu fui fazer a especialização em geriatria e gerontologia, né? Isso não entrou aqui na nossa filmagem, mas o Beto perguntou antes para mim como é que é, eu não sei, agora eu não sei se entrou ou se não entrou, mas de qualquer forma eu vou voltar nesse ponto. Né? A especialização em geriatria e gerontologia ela é aberta para profissionais de todas as áreas, então, por exemplo, um advogado que, sei lá, estudou direito previdenciário e quer entender um pouco mais do assunto idosos, pode fazer uma especialização em gerontologia. Um arquiteto que quer pensar espaço, quer pensar que necessidades dentro de casa um idoso pode ter, pode fazer gerontologia. E a geriatria, embora a especialização que eu fiz chamava de especialização em geriatria e gerontologia, porque a gente acaba estudando algumas questões médicas propriamente ditas. Mas o título de geriatra é um título específico do médico. Os demais profissionais que acabam se envolvendo com o tema são chamados especialistas em gerontologia. E, na verdade, hoje em dia, existe o bacharel em gerontologia. São poucas as graduações, mas existe aí em São Paulo, capital, a USP, é uma das precursoras, se eu não me engano, é a primeira, posso estar errado, mas se eu não me engano, foi a primeira universidade a formar um curso de graduação em gerontólogo. Aí esse profissional é o gerontólogo propriamente dito. E assim eu acabei, enfim, então minha história começou no final da graduação, quando eu fiz esse raciocínio que eu contei para vocês, e de lá eu segui pela especialização. Eu me interessei muito por essa temática de tecnologias, porque a questão que vinha na minha cabeça era o seguinte, olha, será que as tecnologias podem ajudar a um idoso viver com mais autonomia? Né? A gente vive um tempo das tecnologias, né? Essa coisa tão presente nas nossas vidas. Será que isso pode contribuir de alguma maneira? Então aí eu fui parar no Aging 2.0, que o Beto citou durante a minha apresentação. Né? Eu fui embaixador durante 2 anos aproximadamente, né, dessa rede de empreendedores que busca criar soluções tecnológicas para dar suporte, né, solucionar desafios dos idosos ou dos familiares de idosos. E aí, nisso, eu estava morando em São Paulo e aí eu fui parar nas portas lá do Instituto de Longevidade, na sua fundação. Gerontologia, Antônio, ela olha ali esse processo de envelhecimento por uma questão biológica, por uma questão psicológica, por uma questão social. Aí, eu acho que essa questão social é onde a gente vai entrar, por exemplo, nessa questão do trabalho, no impacto, no entendimento desse processo de envelhecimento no trabalho. Sem dúvida. E uma coisa que eu achei muito bacana, Beto, Antônio, eu vi você fazendo um paralelo
e eu queria que você falasse um pouquinho desse paralelo com a gente, quando você fala que o envelhecimento, a longevidade, tem pai e mãe. E o pai é o governo e a mãe é a cidade, né? Eu falei, porra, que legal, né? Que pira, como diria aqueles que não são da idade de 50 a mais, né? Porque faz todo sentido, né? A cidade abraça, né? A cidade acolhe, tem aquela coisa. Como que é isso? Então, para que a gente possa começar a tomar mão dessa longevidade, para poder entender ela melhor no social, quem é esse pai e mãe aí? Tem pai e mãe, olha a história. Legal. Não, bom, primeira coisa, eu agradeço você ter assistido essa palestra que eu dei. Né? É verdade, foi muito boa. Eu indico, inclusive. Obrigado. Agradeço a audiência. Vamos até deixar o link da palestra no nosso canal, claro, para a galera dar uma olhada, né? Porque ele é muito legal mesmo, muito esclarecedora para cada um de nós, né? Esse você toma meio que um susto, né? Mas vamos lá. Então, só para situar aí o pessoal que está assistindo, depois se vocês botarem o link vai ser legal também, né? Essa foi uma palestra que eu fiz no TED, de uma universidade aqui, organizado por uma universidade aqui do Rio de Janeiro, né? E essa metáfora, né, ela veio, o assunto específico que a gente estava trabalhando nessa palestra foi a questão das cidades, né, que é um campo onde a gente atuou muito fortemente, que atua e ainda tem, né, temos essa contribuição no nosso histórico no Instituto de Longevidade, né? E assim, na verdade foi uma metáfora, né, para sensibilizar. Eu acho que assim, né, acho que se você assiste ali, você vê que, né, o fio condutor, né, aquela coisa bem do storytelling que a gente propôs foi isso, né, mas assim um pouco porque é um pouco abstrato, né, assim quando você fala assim, né, as cidades, a longevidade, às vezes as pessoas não veem muito assim, né? Quando você fala do ponto de vista da saúde, então longevidade é saúde, mas assim, você leva para um campo mais abstrato, né? Exato. Que na verdade não tem nada de abstrato, ele tem muito concreto, né? Assim, no sentido o espaço, né? Uma forma interessante que eu aprendi estudando, né? Que eu gosto de dizer, né? Que o espaço é um possibilitador. Né? Se você tem um espaço que possibilita a circulação, o trânsito, etc., a vida das pessoas vai ser mais ativa. Por outro lado, se você tem um espaço, as calçadas são ruins, o trânsito é agressivo, não tem transporte, é claro que uma pessoa que tem algum grau de redução de mobilidade, seja porque é idoso, seja porque é cadeirante, vai circular menos, então vai participar menos, vai produzir menos. Aí a cadeia, né, se desdobra, né? Então, mas enfim, mas essa palestra especificamente foi sobre essa questão da cidade, né? E também, assim, eu acho que ela é mágica por isso, né? Assim, porque quando fala longevidade de cidade, a gente não liga automaticamente. Mas, cara, aí assim, né? É tudo, né? Se a cidade não entender, não respeitar e não chamar, ela vem, você faz parte. Isso. E a gente não cuida. A verdade é essa. Né? Quando assim, você olha, a gente não cuida. Exato. Não, e assim, e nas cidades, né, existe uma correlação muito forte, tá, entre envelhecimento e urbanização. Eu falo isso, inclusive, na palestra. Né? Assim, o processo de envelhecimento ele tende a ser mais intenso né, em comparação, por exemplo, com áreas rurais, muito embora hoje em dia você tenha... É porque hoje em dia também a separação, por exemplo, num país como o Brasil, né, o que é exatamente área rural, o que é exatamente área urbana, né? Assim, você tem um campo super tecnologizado, então assim, né, você vai para esses lugares produtores de soja no Mato Grosso, porra, cara, é uma puta cidade legal pra caramba, entendeu? Extremamente tecnológicas, assim, né, cara? Exato, né? Então assim, mas enfim, só para fechar esse ponto, então assim que a ideia dessa metáfora é isso. Fala, olha, as cidades estão grávidas, elas estão parindo idosos, né? Se a gente for falar assim, né? Elas estão colocando mais idosos no mundo do que crianças. Então, e quem é que gera isso? Quem é que gera as cidades? Na verdade, a gente coloca eu coloquei ali uma ênfase
nos gestores públicos, porque eu estava falando de um projeto que na época a gente estava promovendo, que era uma capacitação para gestores públicos. Na verdade, os gestores da cidade somos todos nós, né? E assim, um ponto que você tá, que assim como a gente citou, né, a questão do trânsito, da acessibilidade, que acaba sendo uma vertente pela qual as pessoas conseguem associar mais claramente essa relação entre longevidade e cidade, acessibilidade, mas também não é só isso, entendeu? São os serviços, né? Vocês já devem ter visto, ouvido, enfim, né? Isso é uma coisa super frequente, né? O público idoso fala, eu não tenho serviço que me atenda, eu não tenho, de todos os sentidos possíveis, né? Em todas as áreas que você puder imaginar, né? Então, assim, as cidades tendem a concentrar serviços, tendem a concentrar oportunidades. Então, assim, você olha também é nesse sentido você olha um caixa eletrônico, imagina um aposentado ali, que nem meus pais, que eu ainda tenho, graças a Deus. É muito difícil lidar com caixa eletrônico de um banco. É muito difícil lidar com Uber. Não é pensado, né? Se longevidade tem pai e mãe, só entre nós aqui, não vai passar daqui, tem uma mãe despreparada e um pai não muito confiável, né, cara? Um provedor não muito confiável, né? Ou seja, tem pai e mãe, mas não é assim aquele prêmio pai e mãe do ano, né, meu? Não dá pra... Exatamente. Antônio, mas, olhando para a página do Instituto como quem olha pela primeira vez, a gente vê lá cursos sobre finanças, reserva de emergência, salário dos aposentados, notícias sobre essas questões relacionadas à aposentadoria, os 5 pilares da longevidade financeira. E você acabou de dizer que realmente o foco financeiro é o mote principal do Instituto. O problema dos 50 a mais, indo para os 60 a mais, é dinheiro mesmo. Essa é o problema, que acaba a grana. Cara, assim, a gente. Vamos lá, posso te dar 2 respostas sobre isso, né? Assim, acho que uma resposta é a gente ali na hora de apresentar, como a gente, né, tá como um instituto, a gente está falando também e querendo, obviamente, que as pessoas reconheçam o nosso trabalho, né, vejam o diferencial do nosso trabalho, né, assim, todo mundo faz alguma coisa para ganhar um reconhecimento, para ter ali, né, enfim, ter a repercussão desejada. Então, assim, a gente acaba forçando a mão na questão financeira, que é sim muito importante, né, e que pode sim, né, ser um limitador. Então, assim, ela é muito importante. Ela é muito importante. Ela é a mais importante? Cara, aí é meio forçar. Eu acho que um pouco seria forçação de barra, entendeu? Porque, assim, se você chegar aos 60 podre de rico, mas sem uma mínima condição de saúde, sua vida vai ser ruim. Né? Sua vida vai ser ruim. Né? Se você não tiver saúde, ou se você for, sei lá, bicho, você pode ter 1000 configurações da sua vida. Então, acho que, assim, a saúde compreende, né, o envelhecimento ativo. Vamos pegar um outro referencial teórico, né, do envelhecimento ativo. Quais são os capitais que é um referencial da OMS, formulado lá. Um dos capitaneadores dessa política foi o Alexandre Kalash, que provavelmente vocês já ouviram falar também, um médico brasileiro muito conhecido nessa área. Né, os capitais do envelhecimento ativo, o que você precisa para envelhecer ativamente, ou seja, né, contemplando vários sentidos: capital financeiro, capital social, capital intelectual e relações sociais. Então, assim, um é mais importante que o outro. Você tirou um aí, ele não para em pé, um né? é mais importante. Tirou um desses pilares e não para em pé. Exatamente. Então não tem um mais importante, Exatamente. né? Tem que ter equilíbrio aí. Exatamente. Né? Mas assim, cara, eu acho que exatamente, mas eu acho que assim, tanto melhor será, né, quanto a gente tiver organizações, pessoas, empresas, etc., divulgando, né, esse campo da longevidade. Ele tem que se proliferar, ele está se proliferando, né, assim, eu acho que é crescente, né, o número de pessoas, de organizações, de iniciativas olhando para isso com interesse, o que é ótimo, e isso é necessário justamente para que haja
né, massa crítica do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista da oferta de serviços e produtos, do ponto de vista de profissionais, enfim, de discussão pública, né, que permita que a gente tenha a solução para tudo. Né? Então, assim, o Instituto tomou um caminho para falar de longevidade financeira. Pô, tem que ter um Instituto XPTO que vai falar de longevidade e saúde. E tem. Saúde é um campo muito rico, né, de informação. A gente tem muitos profissionais. Sabe? A longevidade ela é abordada, eu diria, inicialmente, preferencialmente no sentido assim, do que acontece com mais frequência, é o que eu quero dizer, por profissionais da saúde. Né? Então, assim, você tem muito profissional da saúde envolvido com isso, mas você não tem tanto, sei lá, administrador, você não tem tanto marqueteiro, você não tem tanto whatever, entendeu? Tipo, o arquiteto. E, cara, isso são coisas necessárias, entendeu? Então... eu vi até que vocês têm lá um curso de tratamento de longevidade para o setor público, né? Isso, exatamente. Esse pai né, precisa aprender ainda, né? Ele não sabe ser pai, né? Me parece, talvez, aqui no Brasil, que o setor público não sabe ser pai de uma população que envelhece e que tem as suas necessidades. Ele não sabe ser pai, ponto, né? Porque qualquer um que você pensar aí, o setor público ele é um pai ausente em muitas coisas, né? Exatamente, cara. Assim, eu acho que a gente não, quando a gente fez esse curso, né, que foi justamente um mote para a gente ter feito aquela palestra, né, ele não a gente não tinha pretensão de ensinar, né? Assim, quer dizer, sim, levamos uma proposta de um curso de formação, de capacitação, etc, etc. Mas a solução definitiva, tornar o setor, seria muito ousado para não dizer, como é que diz? Está me faltando a palavra agora, assim, ousado excessivamente, esqueci a palavra. Pretencioso, pretencioso, dizer que a gente vai, né, formar, esgotar o transformar assunto, o público. Esgotar o assunto, ou mesmo, né, dar uma solução definitiva para isso. Mas, assim, eu também eu acho, sim, que é muito deficiente em muitos aspectos, né, e o nosso estudo de cidade, né, que anda junto com essa capacitação, que é o IDL, o Ensino de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, ele mostra exatamente isso, que as cidades não estão preparadas. Ao mesmo tempo, assim, você tem muitas iniciativas legais. Acho que essas coisas a gente precisa destacar e dar valor, né? Assim, pode ser pouco, pode ser pequeno frente ao desafio, mas você tem profissionais muito preparados. Existem, cara, existem. Eu sempre dou um exemplo assim, né? Aliás, tem uma data, preciso mencionar isso. Hoje é dia 23, a gente está gravando, eu não sei quando vai ao ar, mas eu sempre menciono, vou chegar, né, nessa questão da data. Sempre fala assim, mas ninguém... As pessoas falam assim, não tem política pública para idoso no Brasil. Calma, vamos lá. Olha só, existe o INSS, que ele é pouco... assim, né, ele vamos dizer, poderíamos dizer que ele é insuficiente, digamos assim, mas, cara, sem o INSS, sem o auxílio, o benefício de prestação continuada, que é uma transferência de renda não contributiva para idosos acima de 65 anos, cuja família ganha abaixo de um teto de um salário mínimo, a massa de idosos morrendo de fome, sem um centavo no bolso, no Brasil ia ser infinitamente maior. Infinitamente maior. Então, assim, existe política pública para envelhecimento no Brasil, sim. Ela é insuficiente, mas ela existe. E a data que eu queria chamar a atenção é porque amanhã, dia 24, são 100 anos da Previdência Social no Brasil. Uhum. Então, é uma data importante, né? O INSS merece ser louvado como uma política pública que faz um adianto aí dos idosos. Agora, assim, né, como o SUS foi na pandemia, né? Não é? Cara, exatamente, exatissimamente, assim, eu falo isso, assim, legal, o pessoal durante, né, na pandemia tava, viva o SUS, legal, viva o SUS, concordo, mas viva o INSS também, entendeu? Viva o Sistema Único de Assistência Social, sem o qual a gente, tinha uma população que estava completamente desassistida. O que eu ia falar... Posso assim, te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta aqui? Que me veio da fala dele, Alberto.
O Instituto, ele está no terceiro setor? Ele tem uma ligação ali com a... Mas a sua ação é terceiro setor? Ou é 2,5? Ele é um híbrido aí, né? A gente não é uma ONG pura, né? Porque a gente tem um mantenedor que é uma empresa, né? Mas a gente atua com um híbrido. Eu acho que essa definição estrito sensu, assim, eu entendo que a sua pergunta é legítima, tá? Não estou desmerecendo ela, não, mas assim, eu acho que no fim das contas isso não importa muito, sabe? Porque o que eu acho que assim, o que precisa, né, de fato, assim, do ponto de vista, se a gente está pensando assim, a gente está agindo para o interesse público da longevidade, vamos dizer assim, de forma genérica, né? O que a gente precisa é que a gente tenha pessoas em todas as pontas possíveis. Cara, tem que ter no setor privado estrito sensu? Tem que ter, pô. Você tem que ter um cara ali querendo oferecer excelentes produtos financeiros para idosos. Você tem que ter um cara na indústria de saúde, pô, querendo oferecer um excelente serviço de saúde para idosos. Você tem que ter, beleza, setor privado. Setor público, tem que ter um gestor público, tem que ter um gestor público. E as ONGs são um segmento importante, né? Sabe por que eu perguntei isso? Me veio na conversa a lembrança. Eu estava conversando com um engenheiro de Portugal, um amigo, uma outra conversa, e ele é português, está aqui há relativamente pouco tempo, e ele falando que lá em Portugal, alguns prédios que estavam sendo reformados e prédios novas construções, estavam levando em consideração ter suíte. Tem uma suíte, um apartamento com suíte, que era uma alteração vinda do brasileiro que estava indo para Portugal, porque o brasileiro curte isso. Eles mesmos não. Uhum. Então eles não tinham isso. E agora eles começaram a pensar, eles vão reformar um prédio, colocam um suíte. Eles vão construir um prédio, constroem com suíte. Porque é uma demanda brasileira. E aí eu fico pensando assim, o capitalismo, porque aqui eu estou falando puramente de capitalismo, eu estou me distanciando de uma ação mais social aqui, do socialismo. O capitalismo, ele é o provedor dessas mudanças que a longevidade precisa ter? Ele é o maior provedor? Ele seria o melhor caminho ou não? Cara, assim, dizer que é o melhor, aí eu acho que a gente entra numa seara, numa discussão filosófica que eu, sinceramente, eu não me sinto nem intitulado para fazer. Eu acredito que o setor privado tem... Vamos pegar a questão da Previdência. Deixa eu voltar nesse ponto. Tá. A Previdência Social, ela é importantíssima. Agora, ela dá conta? Não. Quer dizer, assim, a questão é que assim, se você olhar para o espectro de renda da população brasileira, né, ela até dá conta, porque assim, como a média salarial no Brasil é relativamente baixa, né, assim, você consegue dentro do teto, hoje o teto do INSS é R$ 7.500, aproximadamente. Né? Então, assim, se o cara ganhou R$ 2.500 a vida inteira, ele consegue, a questão é ele ter ganho a vida inteira, ter contribuído a vida inteira. Mas está vivo hoje aqui. Né? Essa é uma outra discussão. Mas digamos que isso aconteça, ele pode repor a sua renda praticamente integral, simplesmente com a Previdência Social. Agora, se você ganha acima disso, aí você já tem mais dificuldade. Né? Então, assim, por que eu estou trazendo a questão do INSS? Porque, assim, você tem a Previdência Social, mas você tem a Previdência Complementar, né? Que tem um papel que é oferecido pelo setor privado e que vai justamente para pessoas que têm um nível de renda acima do teto, ela vai ser fundamental para a pessoa não perder renda à medida que saia do mercado de trabalho, que pare de trabalhar, enfim, tem uma redução de entrada de renda por trabalho. Né? Então, esse equilíbrio, definitivamente eu não sei se tem um equilíbrio perfeito, mas o setor privado responde por coisas super importantes. Né, sobretudo pela inovação. Eu acredito que, te ajudando a responder, o capitalismo, a iniciativa privada, quer esse cara como cliente por mais tempo. Né? Então, esse é o interesse. Né? E o papel da iniciativa pública é ter esse cidadão vivo por mais tempo. Essa é a ideia, com qualidade de vida. Sim. Então, aí você mistura essas duas questões, aí você tem um cara ativo com qualidade de vida boa e com recurso suficiente para continuar consumindo. E essa lei reta, o que é isso, o Antônio? Fala um pouco da lei reta que eu vi aí
me chamou a atenção. Como é que essa lei, ela já é lei mesmo? Como é que estágio que está? Então, esse é um projeto de lei, na verdade. Ele não virou uma lei definitivamente, mas a ideia, né, da sua concepção é que fosse criado um mecanismo de incentivo à contratação, no caso desse projeto de lei, de idosos aposentados. Tá? Então, assim, hoje em dia, por que eu estou fazendo esse recorte, colocando essa ênfase? Porque você tem projetos de lei e hoje em dia você tem muitos eu não diria, mas tem alguns. Já, o Reta não é mais um filho único assim, no mundo, não é um cara ali, não é a única bandeira, não. Já existem outros projetos, né? Seja no nível federal, como o Reta se propunha a ser, seja em nível municipal, inclusive, tá, se eu não me engano, aí em São Paulo, capital, tem um projeto de lei que já tramitou, talvez já esteja até aprovado, do então vereador Gilberto Natalini, para criar um incentivo às empresas atuando no município de São Paulo a contratar pessoas acima de 55 anos para cima, tá? Com determinados tipos de incentivo. Eu não conheço a fundo essa lei que eu estou citando, mas assim, o que eu estou querendo dizer quando eu falei que o Reta é para idosos e aposentados é porque assim, né, você pode ter desde um projeto que incentive uma questão puramente etária, né, no caso do Reta, ele não tinha essa concepção, ele era uma questão etária e de condição aposentado, porque ele presumia, a lógica dele presumia o seguinte: olha, esse cara já contribuiu, ele é aposentado e idoso, e acima de 60 anos, mas então ele, na condição de aposentado, já contribuiu para a Previdência Social, então eu vou isentar um cara que contrate alguém nessas condições com a isenção, por exemplo, das contribuições previdenciárias, porque ele já contribuiu e ele já recebe a sua aposentadoria. Tá? Então, assim, a particularidade do Reta, partindo do entendimento que ele que é um projeto de lei que tem como objetivo, né, promover a contratação de pessoas acima de 60 anos e aposentados num regime diferenciado. Aí entra as particularidades. Assim, a ideia era que fosse uma coisa de carga horária reduzida, bastante flexível em termos trabalhistas, ou seja, né, poderia ser um pagamento por semana, enfim, aí uma série de características. Infelizmente, esse projeto não andou da forma como a gente gostaria. A gente teve tomou um susto logo lá no comecinho, né, do Instituto. A gente contratou, né, alguns pesquisadores, a gente fez uma parceria e com pessoas assim, de alto calibre, o professor Hélio Zilberstein, lá da FEA USP, o professor Nelson Manrich, da Faculdade de Direito da USP também, que fizeram todo o case jurídico e econométrico, né, do que efeitos essa lei teria em ela entrando em vigor. E aí a gente pegou, formatou tudo bonitinho, e na época o seu Molina, né, que é como eu falei, o presidente do Instituto, pessoa que concebeu, né, o Instituto, ele tinha um grau de proximidade, tem até eu acho, enfim, tem um grau de proximidade com o Afif, Guilherme Afif, que foi presidente do Sebrae São Paulo durante muito tempo, do Sebrae Nacional, etc. E por meio do Afif a gente fez o projeto de lei Reta chegar no então presidente Michel Temer. E isso foi assim, o Temer chegou a fazer um anúncio público do Reta, etc, que isso ia entrar por tramitação pela Casa Civil. E, cara, isso foi às vésperas lá do boi, literalmente, da JBS lá, enfim, da escuta. E acabou que, assim, o Instituto tinha recém sido lançado e a gente acabou ficando com medo, né, disso, de alguma forma, respingar, de pegar mal, entendeu? Muito também para o nosso nome e para o nome da nossa mantenedora. O que eu quero dizer com isso? A gente não fez um esforço depois disso para levar o projeto de lei adiante, como projeto de lei propriamente. Mas, por um lado, isso é uma pena, né? Foi realmente muito triste, assim, porque foi um esforço grande, foi um trabalho muito bem feito. Ao mesmo tempo, como a gente continuou fazendo
participando como instituto, né, em fóruns como esse que a gente está fazendo aqui, e muitos outros que a gente participou ao longo desses anos, a gente sempre fala do Reta, né, e eu acho que, pelo menos de alguma maneira, a gente ajudou a pautar a discussão. Né? Então, assim, olha só, é possível e talvez seja desejável, né, a gente só tem que discutir o formato, né, porque assim, esse estudo que foi feito foi um estudo de viabilidade, ou seja, vocês entregaram um projeto de lei mostrando que é viável economicamente. Isso, então, exatamente. Ele tinha dois pilares esse projeto. Ele tinha o pilar econométrico, então, olha só, se eu isentar os empregadores das contribuições previdenciárias, assim, essas e aquelas, em favor da contratação de tantas pessoas, de um público, né, de um recorte de tantas pessoas que vão se enquadrar nesse perfil de pessoas contratáveis pelo Reta, o impacto financeiro disso, temos de recolhimento de impostos, vai ser tal, e de geração de riqueza por contratação vai ser tal. Então, esse era o pilar econômico. E o outro pilar... chegou pro papai e falou, papai, faz assim que vai dar certo. E o papai, né? Tava correndo da boiada naquela época. Correndo da boiada. A gente, assim, eu acho que foi um incidente infeliz, né? Mas a gente também acabou tomando uma decisão de não fazer muito mais esforço, sabe? A gente poderia ter retomado, enfim. Aí, a gente acabou tomando uma decisão, acabamos focando o Instituto em outras coisas, que também foi bom, foi legal. Assim, acho que a sua mantenedora, ela é especialista em análise de risco, né? Naquele momento, ela olhou, falou 2 passinhos para trás, vamos lá, todos juntos, e tá tudo certo, né? Ainda no site lá, eu também estava dando uma olhada lá no site e vi umas coisas que eu trouxe aqui para falar, para trazer aqui, tentando focar no ponto social da gerontologia. Um parente tinha lá um teste, você fez? Saber se a ideia vale 1 milhão? Fiz o teste. Como um bom auditivo que sou, não leio tudo, né? Já tinha um teste para saber se a tua ideia valia 1 milhão, saí respondendo tudo, pensando, tal, e respondi quando terminou. Você coloca a data de nascimento e falou, Zé Ruela, você tem menos de 60. Você não tem que fazer o teste. Na última, cara, eu louco para saber quanto custava. Aí me veio aquela vontade de falar, vou xingar todos aqui em pensamento, né? Vou xingar todos que trabalharam nesse projeto. Eu falei, não, acho que eu vou entrevistar um hoje. Né? É melhor não falar. Mas eu morri de curiosidade. Mas lá tem uma pesquisa que foi feita, o que vocês colocaram lá, que olha isso, 78% das empresas pesquisadas são etárias. 80% não conseguem combater, disseram, né, na pesquisa, 80% delas disseram na pesquisa que não conseguem combater ações de preconceito no RH. Na hora de contratar, eles não conseguem combater a coisa de retirar o currículo de quem já tem acima de 45, de 5. Não consegue combater. Como não consegue combater? Não sei, mas não consegue combater. 40% aqui eu fiz uma soma, desconhece o assunto. Desconhece esse assunto. E também uma parte dessa, que na verdade era 33 mais 17, dizem que isso aí não é relevante para o meu negócio. Essa questão de funcionários mais velhos, ter funcionário, ter um olhar para isso. E aí parece, Antônio, eu acho, viu, Alberto, que parece que esses assuntos, longevidade, etarismo, fica dentro de um clubinho, fica dentro de uma caixinha e a gente aqui fala. Mas fora desse lugar, ninguém quer falar. Não, ninguém fala. Ninguém fala. Eu acho que não entra realmente na pauta, pelo que eu vejo aqui na pesquisa, não entra na pauta de ninguém. Aí o social, essa história toda, fica, vamos falar de empreendedorismo. E aí é a próxima pergunta, né? O que acontece aí? As empresas não querem saber mesmo. Esse assunto, longevidade, etarismo, é dito só num clubinho pequeno? É isso? É um preconceito que não sai de dentro do seu quadradinho ali? Cara, vamos lá. Algumas coisas que me ocorrem ouvindo você falar. Primeiro que, assim, eu não me considero um expert em etarismo, tá?
Mas, assim, obviamente já fiz algumas discussões, já li a respeito, né, estando nesse campo. Mas, assim, eu entendo que a primeira coisa, assim, é que quando a coisa não se revela como discussão é porque o viés é tão grande, né, que não salta aos olhos, né? Então, assim, é aquela discussão vamos dizer, fazer uma comparação com um tema onde existe já uma sensibilidade maior, se a gente fosse fazer né, botar em duas escalas, né? Que é o racismo. Que é o racismo estrutural. Por que se fala racismo estrutural? Porque, tipo assim, porque é uma coisa tão estrutural que você nem vê que ele existe, né? Ele está já constituído na nossa forma de ler o mundo, de ler as relações. E eu acho que o etarismo é esse caso também, né? Então, assim, por que é um trabalho importantíssimo esse do Pode Já e outros que fazem essa discussão? Porque isso ajuda a começar a revelar o viés que você não está enxergando, o viés inconsciente de entender que existe sim preconceito por idade, que pode se aplicar aí, a pessoas mais velhas ou pode se aplicar a pessoas mais jovens, né? A gente trocando aqui antes da gente ter feito, antes de fazer a conversa, vocês mandaram algumas coisas para mim também, para eu me preparar, né? Você fala assim, pô, esse cara é jovem, pô, ele não tem, ele não está comprometido, a juventude, sei lá, qualquer coisa que se fale sobre juventude, né? Então, assim, essas coisas precisam ir sendo discutidas, debatidas, né? Para que elas possam começar a saltar aos olhos nas relações. Então, esse é o primeiro ponto, né? Existe um viés que tapa, que veda a nossa vista para esse preconceito. Eu acho que isso sim existe. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que a maneira que a gente, como eu vejo, né, quando eu olho para os programas de diversidade e inclusão das empresas, né, eu, de novo, não sou um expert nesse assunto, mas tenho algum contato, já tive algum contato, eu entendo que a melhor maneira de endereçar a questão da idade dentro da discussão é menos pela inclusão dos 60 mais e sim pela geração. E eu acho que esse é um ponto que vocês falam, inclusive, na abertura. Vocês falam da relação das gerações. Né? Então, assim, eu acho isso mais potente, vamos dizer assim, no sentido de porque você tem que tocar no ponto doloroso, né? Ninguém se move puramente só por amor. Até eventualmente acontece, mas assim, talvez sejam poucos os casos. Então, assim, como é que você evidencia o problema da idade nessa discussão de diversidade e inclusão da melhor maneira, a meu juízo? É falando de gerações. Olha só, existe uma questão de conflito geracional. Existem cada vez mais gerações. E assim, por exemplo, eu vou falar tem muitas pessoas acima de 60 anos, 50 anos, contratadas na empresa mantenedora que eu trabalho. Né? Mas, assim, são pessoas que estão, muitas vezes, que estão já numa carreira já há bastante tempo. Então, assim, talvez tenha menos contratações de novas, de ingressantes. Eles não foram demitidos, assim. Né? Não é que eles foram contratados. Né? Ou que vivem naquele espaço que o Fábio contou. Muito que são aqueles que se prepararam melhor. Por exemplo, o Antônio é formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele com certeza vai ter um trabalho. Lembra que o Fábio trouxe isso? Falou, quem é formado na USP, na Federal do Rio, quem é formado em boas escolas, no mundo afora, aí estão trabalhando e vão trabalhar, mas não representa nada, é um pico de pirâmide isso. Talvez essas pessoas que você vê aí fazem parte desse pico aí. Mas assim, mas o ponto principal, assim, eu acabei tocando nesse assunto, mas assim, acho que o principal do que eu queria deixar de mensagem, assim, eu entendo que falar de gerações é mais potente. Esse que é o ponto principal. Sabe? Eu acho que assim, você trabalhar assim, olha, as diferenças de relações, porque aí você está de fato não segmentando especificamente um grupo etário específico. Eu acho que assim, a discussão do, vamos dizer, da inclusão de pessoas sêniores, ou seja lá, enfim, da maneira como a gente quiser, prateadas, também é relevante, tá? No mercado de trabalho ela também é relevante, ela também tem um lugar e ela tem a sua especificidade diante da discussão geracional. Acho que sim, tá? Mas eu começaria
assim, por exemplo, né, assim, trocando com vocês, né, eu quero de novo enfatizar, eu gosto da maneira como vocês colocam ali na abertura, né, a proposta de valor do que essa troca de bate-papo que vocês promovem gera para a sociedade, que é muito mais, olha, a gente está falando, a gente quer integrar, a gente quer falar das gerações, a gente quer integrar gerações, existe um potencial de 5 caras de várias idades, diferentes experiências, trocando. Isso sabe? Eu vejo isso como uma alavanca mais potente. E a discussão de pessoas acima de 60 anos especificamente, que eu acho que sim é relevante, mas assim, talvez, por exemplo, no Brasil, ela ainda seja pequena, inclusive quantitativamente, porque de fato você tem muitas pessoas que se aposentam definitivamente. Se você for pegar o extrato geralzão, né, geralzão, sem recorte de renda nem nada, você vai ver que tem muitas pessoas que efetivamente param de trabalhar, porque elas se enquadram, talvez, aqui é uma hipótese, né? Elas são pessoas de um nível de renda menor, que vão repor a sua renda muito proximamente com algum benefício previdenciário, seja contributivo, seja não contributivo, e ela vai parar de trabalhar e tudo bem. Eu acho que sim, é importante a gente discutir, é um baita desafio. Aí, assim, só que assim, você vai nuançar, né, de muitas maneiras quando você for fazer uma discussão de inclusão do cara que é mais velho, né, de 60 a mais, de várias maneiras. Puta, mas quem é esse cara? Como você falou, esse cara foi um executivo ou ele foi um cara que trabalhou na indústria pesada, ele tinha lá um task lá que ele sabia fazer e era aquilo que ele fazia. Cara, esse cara vai precisar de um outro aporte, entendeu? Para continuar. Diferente de um cara que é um executivo de marketing, de finanças, etc. Entendeu? Então, assim, aí o que você vai fazer e o que tem que ser feito, o que tem que ser discutido para esse âmbito específico dos 60 mais, eu acho que varia muito em função de grupos que você está falando. Você não consegue trabalhar isso apenas do ponto de vista, são os 60 mais, como é que a gente vai incluir? Acho difícil. Tem uma parte lá do teu site também que a pessoa clica ali, se eu não me engano é carreira, o botão ali, e aí aparece lá empreendedorismo ou vagas na iniciativa privada. Eu não sei que tipo de métrica vocês fazem, mas o interesse dessas 20 mil pessoas que fazem parte deste grupo tem sido mais por saber como se virar como empreendedor ou ir mais atrás das vagas de iniciativa privada? Como é que... Não é isso, não. Até porque a gente nunca... eu não sei especificamente qual área você está falando do site, mas assim, a gente fala desse assunto, né? E eventualmente, por exemplo, quando a gente sabe, sei lá, pega aí o case da Maturi, que vocês certamente já ouviram falar, né? Lá do Morris e da equipe dele, né? A gente já cansou de quando a Maturi, sei lá, bota lá, tem aqui 10 vagas para sei lá o que, tal, a gente vai e replica isso, né? Então, assim, mas nós mesmos nunca fizemos um trabalho de fazer curadoria ou de promover vagas para pessoas acima de 50. Nós nunca fizemos isso. A gente fala desse assunto. A gente replica quando a gente vê, a gente fala, escreve material, sei lá, conversa com um recrutador que tenha dicas para a pessoa, sei lá, que tenha interesse nesse assunto e que tenha dicas para uma pessoa de 60 anos ou mais se candidatar. Beleza, a gente vai, faz uma matéria, replica e aloca nesse tipo de conteúdo. Mas não é esse o interesse majoritário das pessoas, porque a gente nem tem uma proposta de valor muito específica nesse sentido, comparativamente, por exemplo, com a Maturi. Agora, a gente fala muito desse assunto, a gente fala muito de trabalho porque as pessoas precisam. Então, assim, existe uma dor nesse campo. Isso é fato, indiscutível, né? Existe uma dor. Que perfil de pessoas acima de 50 anos ou 60 anos tem essa dor? Aí você tem que começar a funilar. Cara, você vai falar com um certo tipo de pessoa, né? Mas, assim, cara, você olha pela experiência da Maturi, né? Assim, você vê como eles foram triando, né? Eles nasceram como um portal de vagas e acabaram se expandindo para muito mais coisas. Cara, provavelmente, né, não tinha tanta vaga assim para oferecer. Então, assim, o cara acabou tendo que diversificar o que ele oferece
como serviço para o público que frequenta lá o portal dele, etc, os eventos, porque, na verdade, a verdade é que não tem vaga, e, na verdade, não tem vaga nem para 30 a mais, entendeu? Então, assim, o negócio está, né, aí é uma questão social mais ampla, como o Renato falou, né? É o social aí forte do Brasil, né, bicho? Aí que aí tem lá as suas particularidades para os 60 mais, mas não tá fácil problema para para ninguém, todo né? mundo, né? Não tá Todo fácil para mundo. É ninguém. problema para todas as idades. É. A gente, Não, o problema não é preconceituoso. Não, a não é. gente olha lá É e para todo tal. mundo igual. Às vezes a gente vê umas É. frases na internet, né? Pô, legal, você tem que fazer o que você ama, rapaz. Né? Tem gente aí fazendo o que dá, né? E fazendo. Cara. Assusta muito, assim, sinceramente. Eu sou um fã da história do mundo porque eu acho que quem não olha para trás acaba revivendo, né? Então, eu olho para a situação que nós estamos vivendo hoje, aí eu vou lá na história ver quando que isso aconteceu, por que que aconteceu, porque isso já aconteceu e como é que a gente traz isso e resolve essa questão. E os caras lá, no Império Romano, os caras viviam até 30 anos, os próprios imperadores, né, os caras viviam até 30 anos e hoje nós estamos chegando, dizem, né, que o cara de 120 anos já nasceu, né, que vai viver 120 anos porque a medicina vai dar essa oportunidade para o cara ter saúde para viver até os 120 anos. Mas, cara, existe no Brasil uma irresponsabilidade absurda em relação a isso, né? Você pega o Japão, o cara é sensei, né? Quando ele tem acima de 60, né? O respeito absurdo. Vários países da Europa, não, é inadmissível, você não vai trabalhar, você já fez. Você aguentou o mundo até agora para eu poder fazer a minha parte. Agora você não vai mais trabalhar, né? E aqui no Brasil, cara, papai e mamãe não cuida não, viu, velhinho? Você tá solto aí. Esse modelo do pacto geracional, né, Beto? Assim, isso que você descreveu agora na Europa, né? Assim, é a ideia básica do estado de bem-estar social e da previdência pública tal como nós a conhecemos, né? De repartição, ou seja, quem está na ativa paga o benefício de quem está na inativa, partindo de um princípio de relacionamento de gerações. Né? Então, assim, alguém já trabalhou para criar o mundo que eu desfruto hoje. Vamos colocar assim de uma maneira bem genérica. Né? Só que o envelhecimento populacional ele não é o único, mas ele é um importante vetor de mudança disso. Né? Então, assim, você tem muitas pessoas envelhecendo, menos pessoas nascendo, né? Aí somam-se a isso N problemas. O grau de informalidade da economia do Brasil, poucas pessoas. A gente tem, sei lá, 40 milhões de pessoas em idade ativa que trabalham informalmente, então não contribuem para a Previdência Social, então não entra dinheiro para pagar. A conta não fecha, né? A conta não fecha. E tem um pai então, que assim, gosta de gastar, né? Tem um pai vaidoso que gosta de gastar. Aí a discussão vai longe. Né? Eu estava falando dessa questão do pacto geracional, que acaba sendo um modelo, né, que existe muita discussão, mas então a gente vai, né, capitalizar a previdência, cada um vai ter uma conta própria, vai acabar como se diz isso, esse pacto, né, essa generosidade, essa integração das gerações, né, essa pacto mútuo das gerações vai ser mais cindido do que ele já é. Cara, aí assim, eu particularmente tenho assim, eu acho que a discussão de previdência é super complicada. Eu assim, do pouco que eu acho que eu conheço, que eu acho que é pouco, acho que assim entra-se numa esfera de orçamento público que eu acho que assim é um troço nebuloso pra cacete, sabe assim. Eu acho que no fundo você pode achar argumento para dizer que tem gente que fala que não existe déficit da previdência, aí tem gente que diz que existe déficit da previdência. Então assim, no limite, eu recomendaria que cada um tivesse uma estratégia para não desprezar o INSS. De novo, eu acho que ele cumpre um papel importante, mas
pensar dentro do possível uma estratégia individual também, de previdência complementar. Assim, cara, como é que eu vou? Porque realmente só com o INSS tem um dado interessante, né? Eu estava falando que, desculpa, eu vou parar de falar, só deitei falação agora, como diria um professor meu antigo. O teto do INSS é R$7.500 exatamente. Sabe quantas pessoas ganham R$7.500? 778 pessoas de 36 milhões de beneficiários. 770, menos de 1.000 pessoas ganham o teto do INSS. Ou seja, ele existe, mas você conquistá-lo é um baita desafio. Então, assim, a chance de você... A média do benefício previdenciário está em torno de R$1.500. Então, assim, a maior parte das pessoas ganha algo próximo de R$1.500. Ou seja, possivelmente você vai precisar complementar isso de alguma maneira. Acho que a gente precisa... A nossa ideia realmente, assim, nós começamos o Pode Já numa padaria, né? E trocando ideias sobre que nós somos cinquentões, né? Ex-executivos, ex-empresários, etc. E chegamos à conclusão no nosso papo na padaria que envelhecer no Brasil é uma grande roubada, né? Se você não tiver lá uma reserva especial, ou então se você não tiver ativo, se você não tiver saúde, você está numa situação muito difícil, né? Então, porque existe assim uma série de fatores que interferem nessa questão de considerar a possibilidade de que este cara ainda vai viver mais e vai contribuir mais e pode contribuir mais, e está tudo embolado. Então, nós precisamos, como diz lá, depois você vai ver a palestra, o episódio do Bruno Assami, que é fantástico, e o Bruno fala, cara, cada país tem que sentar e conversar sobre esse assunto, porque ele passou da hora de ser urgente, né? Porque ou então nós vamos levar os nossos idosos para uma miséria tão grande quanto a infância, e com menos força, né? E a criança enfrenta a miséria muitas vezes num jogo de brincar, né? Você não tem um brinquedo, você põe lá um palito de dente no chuchu e você faz um carrinho e tudo bem. E vida que segue, né? E vida que segue, mas os 50 a mais, 60 a mais, principalmente daí para frente, o nível de vulnerabilidade dele é muito maior. E aí, cara, nós precisamos nos juntar para chamar atenção para essa questão, né? Com certeza. E ainda tem um outro lado, e somando a isso aqui que o Roberto traz, que é um grande desafio do Pode Já, e a gente não corre dele, é que o 50 a mais, que está por preconceito muitas vezes sendo afastado de um posto de trabalho, é extremamente produtivo, capaz, ele é um diferencial. Ele entra numa empresa e ele pode ser, porque ele tem vivência, ele tem experiência, ele tem que se atualizar, ele tem que estar preparado para as demandas de hoje, ele tem que entender a linguagem de hoje. Ok, nenhum corre disso, ou a maioria deles não corre disso, mas a gente é um potencial e está todo mundo, a gente tem o nosso trabalho, mas, cara, não aproveitar isso é ruim pelo lado social em todas as questões, até pela questão da grana, do lucro. Se eu for, cara, eu estou deixando um arsenal de potência ali, eu estou deixando o cara 50 a mais, ele também é uma cápsula de Césio ali. Ele tem muita energia de conhecimento ali. Não serve mais. Não serve mais por quê, Zé Ruela? Que nem diria um professor antigo meu, agora você lembrou do seu, eu vou lembrar do meu. Quando a gente escuta o que eles querem dizer, não passa de diálogos flácidos a fim de provocar sonolência em bovinos. Ou seja, não me venha com conversa mole para boi dormir. É o que acontece, cara. É um desafio muito grande. Tem a questão de que, se não olhar, essa população vai cair para a classe E, e aí vai ter política pública para ela, que é a classe E, a política da miserável. E a economia vai perder, já que a gente não tem grandes mentes, né?
Muitos aí que se formam em grandes É universidades novo, vão embora do Brasil. E aí você pega todo um potencial, um arsenal. Senhor Antônio Leitão, nos ajude com esse Instituto de Longevidade a falarmos, a sairmos dessa caixinha. Estamos juntos. Que isso não claro. se encerre aqui, que essa nossa conversa, eu faço aqui um convite, né? Que não se encerre aqui, né? Que a gente possa participar de outras situações e falar mais sobre isso. O que você acha? Legal, né? Super, super. Aliás, agradeço mais uma vez. Se eu não fiz no começo, agradeço o convite, a oportunidade de falar aqui do Instituto de Longevidade, compartilhar a minha experiência. Estou total de acordo, assim, e essa, eu acho que é uma missão de uma complexidade muito grande, né? Porque, assim, eu concordo totalmente com o Bruno Assami, né? Assim, é um assunto que passou já da hora de tratá-lo como urgente. Ao mesmo tempo, a gente tem questões a gente tem muitas questões urgentes no Brasil. Esse é que é um dos nossos desafios, né? Talvez o nosso grande desafio. A gente tem muitas questões urgentes. Então, assim, mas sem dúvida esse é fundamental. E, cara, eu acho que é isso. Eu acho que a gente, eu me sinto dando uma contribuição. Acho que vocês também podem se sentir dando uma contribuição em tornar esse assunto, porque eu acho que o que faz um assunto ganhar tempo na sociedade, né, ganhar movimento, ganhar força, ganhar solidez, é a discussão pública, né? Então, assim, que acontece em diferentes fóruns. E hoje a gente tem a internet, que é um fórum fantástico. Eu não sempre eu gosto muito de fazer uma comparação, né, com a questão ambiental, né? Como a sustentabilidade a discussão ambiental ela se transformou, ela se ampliou, ela ganhou muitos espaços, né? No começo dos anos 90, eu tenho uma proximidade grande com esse tema, porque o meu pai trabalhou muitos anos e trabalha até hoje com a questão da sustentabilidade ambiental. Ele participou lá do Rio 92, né, lá daquele evento grande que teve no Rio de Janeiro no começo dos anos 90, que foi super um marco, né? E assim, a sustentabilidade naquela época era uma questão muito nichada, era muito dos biólogos, né, dos técnicos, digamos assim. E hoje, sustentabilidade, as pessoas percebem com muita clareza que as suas decisões individuais, eu como isso, eu gero tanto de lixo, eu não sei o quê, impacta. Então, assim, isso ganhou uma evidência muito clara. E a mesma coisa é a questão da longevidade. Né? Olha, cara, isso não é você tem um desafio, sim, dos idosos, que são hoje idosos, que estão, assim, como é que uma pessoa que eventualmente perde, porque eu acho que, assim, aí você tem umas coisas muito difíceis desse processo que o Beto estava falando, né, de envelhecer no Brasil, porque, assim, você perde renda, porque você foi demitido, ou porque você, sei lá o quê, faliu sua empresa, não sei o quê, né? Cara, como é que você recompõe isso? Como é que você volta para um patamar? Né? E essa experiência de perder um nível de renda com o qual você está acostumado uma coisa muito difícil. Né? É Destruidora, né? uma coisa muito dura, né? Então, É. assim, mas assim, cara, acho que é isso. Acho que a gente tá seguindo o nosso caminho. Claro, sejam super bem-vindos aí também. Legal. Vou fazer um convite para vocês, se vocês quiserem escrever, fazer uma coluna lá no portal do Instituto também. Então, tá aberto aí o convite. Legal, Obrigado. Antônio. Valeu, cara. Eu acho que esse episódio foi muito, muito importante para a gente escancarar uma realidade, né? Estamos fazendo alguma coisa, sim, mas ainda ela é um pingo no oceano, né? Sim. Daquilo que vai ser necessário para que essas questões que, gente, nós estamos falando de gente, peraí, né? Peraí, vamos ser mais humano, né, cara? Vamos ser mais humano. Não é o velho como se fosse né, sei lá o que, uma coisa, né, Uhum. os 50 a mais como se fosse um objeto a ser descartado. Claro, Nós estamos claro. falando Ó, quer ver um tema que eu acho que é super delicado, assim, talvez seja um dos assuntos mais delicados e menos extremamente urgente dentro da discussão do envelhecimento, que é populacional, que é muito urgente, eu acho um tema muito urgente,
pouquíssimo trabalhado é a questão de moradia. Sim. Né? E que tem tudo a ver com integração, né? Porque assim, como é que você pensa a moradia? Então aquela coisa, bota, né, falando bem estereotipadamente, né? Assim, o asilo. Então, asilo significa asilar, significa isolar. Assim, bota o cara longe, perde totalmente o contato com a realidade, né? Perde totalmente o contato com a integração da sociedade. E você resolveu o problema de moradia desse cara? Não resolveu. Né? Então, assim, moradia, se eu posso deixar aqui uma sugestão também para vocês aí pensarem em um eventual futuro episódio, chamem alguém que bata um papo sobre moradia, porque é um assunto dificílimo e urgentíssimo. Fora que, assim, esse assunto, além de ser muito sensível, né? Porque sensibilíssimo. O cara ser colocado no asilo, ele... É quase que um saguão, né? Assim, de espera para continuar a viagem, né? É o cara assim que sentido para uma boa viagem. Não é aceito nem pelo pai, nem pela mãe, nem pelo padrinho, nem pelos filhos, e enfim, né? É o ser humano. Uma outra coisa, a gente dá nome aos que são os donos daquilo que a gente ouviu, porque a gente acha que isso dá credibilidade, né? E o Bruno falou uma palavra que me tocou. A gente precisa se civilizar todo dia. Todo dia, né? É difícil, mas é necessário, porque senão a gente perde a mão, senão daqui a pouco a gente está chutando o outro aí e esquecendo de coisas que são fundamentais, e é que o ser humano é um ser social, né? E que o grande barato da vida é você levar a vida junto. Porque se você conquistar um monte de coisa, depois no final não tiver ninguém para contar, né? Não adiantou nada, né? Quarto capital do envelhecimento ativo, relações sociais. Relações sociais, né? Então, isso é fundamental. Então, é um grande barato estar junto, né? E estar contribuindo. Se sentir útil é uma necessidade do ser humano, né? Essa cabeçona aqui, esse cérebro gigantesco, né? Ele nos deu um grande número de benefícios, mas nos trouxe preços a serem pagos, né? O cachorro não se preocupa se ele é útil ou não, né? Ele deita ali, dorme, etc. Mas nós precisamos estar úteis, né? É uma questão humanitária você se sentir útil, se sentir contributivo e etc. e tal. Né? Então, fechando aqui o nosso papo, Antônio, muito, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Né? Valeu. Espero que vocês tenham gostado das contribuições também. Sim, demais. Pode ter certeza que sim, Antônio. Excelentes. Legal. A gente espera que outras empresas, cada qual no seu nicho, né, se sensibilize, que criem também institutos para cuidar do seu aspecto. E dentro daquela perspectiva que para manter a cidade limpa, cada um varrendo à sua frente, a coisa vai indo muito bem, né? Com certeza. Acho que a gente pode contribuir bastante, tá bom? Legal. Maravilha. Sucesso para vocês. Obrigado. Ficamos em contato. Obrigado, Antônio. O nosso 5º episódio está chegando no final. E confesso, Renatão, que é um episódio doloroso, né? Mexe um pouco. Mexe sim. Mexe porque, cara, né, ficar velho no Brasil não é fácil, não. É uma roubada, né? É uma roubada, porque se é ter pai e mãe, né, dentro dessa figura, ficar idoso no Brasil e ficar sem pai e sem mãe. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Nós vamos continuar firme nessa batalha. Pode já. Sem preconceito, sem privilégio, integração social, integração geracional. Agora, é possível. Grande abraço. Um abraço a todos. Antônio, um abraço, um prazer imenso te conhecer. Muito obrigado, hein? E a todos, até o próximo convidado. E comemorar aqui o nosso patrocinador, né? Olha aqui, o Web. Como é que a gente esquece o patrocinador? Estamos indo bem, Antônio. Estava indo bem. Toda a equipe do WebVent, muito obrigado mais uma vez, estamos juntos. Obrigado pela recepção, obrigado pela tecnologia e qualidade que nos tem
ofertado. Galera, muito obrigado e procurem aí webvent.com.br, né? E que você vai poder fazer o evento do seu jeito. Isso que é importante. Exato. Né? Tem estúdio aí que você tem que fazer do jeito de estúdio. O Webvent faz o evento do seu jeito. Exato. Um abraço, gente. Tudo de bom.